Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos nós. Vamos ler a palavra antes de nós. Vamos ler aqui em Atos capítulo 19. Vou ler duas escrituras. Atos capítulo 19 e depois Mateus capítulo 3. Então, vamos ler aqui em Atos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam línguas e profetizavam. Até aqui. Vamos ler em Mateus, capítulo 3, no verso 11. Glória a Deus. Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água. Isso aqui era João. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, foi lido as Escrituras, Senhor, e as Escrituras professam o Senhor, fala somente do Senhor. Então, eu estou aqui nas tuas mãos como um instrumento, Senhor, e quero ser abençoado junto com a igreja, Senhor. E que o Senhor venha e nos abençoe mais uma vez através da palavra, assim como os louvores foi uma bênção, Senhor. E agora através da palavra, Senhor, que o Senhor venha se manifestar através da tua palavra, venha ungir os nossos corações. Senhor, tu sabes como fazer as coisas, nós nos colocamos diante de ti e pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas, e nós sabemos que nenhum de nós aqui era digno de alguma coisa, mas aquele sangue precioso no Calvário nos deu essa condição de nós se achegar a ti, ó Pai, quando aquele véu rasgou de alto a baixo, Senhor. Então nós estamos aqui, Pai, na tua presença, através da palavra, e pedimos a tua unção que caia sobre nossas vidas, nosso coração, e que nós possamos sair daqui com nosso coração alegre, reforçado para mais um dia de batalha, mais uma semana de batalha, Senhor. Nos ajuda, Pai, então é o meu pedido, nos abençoa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, eu
Me veio ao coração de falar um pouquinho para vocês o assunto que eu vou falar, vocês todos já conhecem. Mas vamos recapitular um pouquinho sobre o Espírito Santo. E eu peço que aqueles que estão assistindo, que talvez não sejam cristãos ainda, que vocês possam compreender como que Deus trabalha, como Deus está requerendo, né, pedindo aos seus filhos o que eles devem fazer e como agir. Então, nós lemos aqui em Atos, capítulo 19, vocês podem ficar com a Bíblia aberta no livro de 1 Pedro, eu vou ler no livro de 1 Pedro, depois João e depois Hebreus. Então, irmãos, nós conhecemos essa escritura porque é uma igreja que estava batizada no batismo de João. E eu já vi alguém dizer que o batismo de João era Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós sabemos que não é, vocês leram aqui, né? Era o batismo do arrependimento, que as pessoas se arrependessem, entregassem suas vidas, que era para crer naquele que após ele havia de vir, que era João Batista, que era o Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja, quando ela ouviu Paulo fazendo esse discurso, eu penso que houve até uma preocupação na vida dessas pessoas, desses irmãos, porque eles disseram assim, ó, vocês leram aqui, ó, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Quer dizer que eles ouviam falar do Evangelho, mas não sabiam que havia de ter um Espírito Santo, que eles haviam de ter o Espírito Santo na vida deles. Eles nem estavam pensando, eu penso e creio que eles pensavam assim, bom, eu vou aceitar aqui o Evangelho e vou viver a vida assim, né? Continuar vivendo a minha vida. Quem sabe aquele povo pensou, eu vou continuar vivendo assim, vamos crer no Evangelho, como foi falado, e vamos vivendo. Mas o discurso de Paulo, né, quando Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando Cristo? E daí veio a preocupação. E eu penso, irmãos, que essa preocupação, não só para essa igreja de Éfeso, chegou a Éfeso, a igreja de Corinto, essa preocupação que caiu sobre eles, eu creio que cai sobre cada cristão na face da terra, sobre os filhos e as filhas de Deus, porque nós devemos estar preocupados na nossa caminhada sempre que haja Espírito Santo na nossa vida. E depois eu vou ler a mensagem que vocês vão ver o que é o Espírito Santo. Então, essa a trajetória nossa que nós devemos caminhar, marchar, sempre pensando e preocupado que haja Espírito Santo, que haja o Espírito Santo na minha vida, na tua. Não estou aqui julgando, não quero julgar ninguém. Você tem que saber se você tem ou não tem. É você, é individual. Eu não posso dizer para minha esposa, tu tem que ter o Espírito Santo, porque senão isso, senão aquilo. Não. Eu tenho que ter, ela é individual, é minha esposa, mas aqui a caminhada é individual. Né, irmão de Senhor? Eu não posso te dizer assim, ó, o senhor tem que ter. Não, eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Então, eu não estou aqui para dizer para você que você se examine a você mesmo. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E é isso que nós vamos fazer. E não venho para julgar ninguém aqui, porque sou igual a vocês. Sou um ser humano, tenho meus defeitos e tudo, e estou aqui também porque eu tenho essa preocupação comigo também, porque se um dia, vamos supor que se o Senhor puxar a senha lá e me chamar, eu tenho que ter esse Espírito Santo, porque eu tenho que levantar naquele dia também. Então, eu tenho que ter essa preocupação comigo. Então, aí então Paulo explicou, mostrou, eu creio assim, né, lendo aqui, que Paulo mostrou o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. E eles creram e foram batizados, como nós entendemos.
E vocês viram que João, quando eles apontaram no batismo de João, que João, onde nós lemos em Mateus capítulo 3, aconteceu duas coisas. Vocês notaram? Em Mateus capítulo 3, verso 11, lá no final, que João batizou aquelas pessoas, mas ele apontou para Jesus, que batizava com o Espírito Santo e fogo. São duas coisas que acontecem na vida do crente, do homem e da mulher. Deus batiza o homem com o Espírito Santo, mas ele dá o fogo, vamos dizer assim, ele acende o teu coração para algo a mais na tua caminhada, na minha caminhada. Não só receber a palavra, mas ele te dá um presente, ele te dá um dom, ele te dá isso, te dá aquilo, né? O fogo desce, traz alegria, traz gozo, traz paz no teu coração. Você tem paz contigo mesmo, você sabe aonde você está caminhando, você sabe onde você está botando a sua mão. Por quê? Porque tem um Espírito Santo que está dizendo para ti como fazer as coisas. Então, são duas coisas que acontecem. Você e eu, a igreja, a noiva, recebe o Espírito Santo, mas recebe os presentes também. Porque Deus dá os seus presentes, dá o fogo, né? Dá o fogo, porque o fogo queima, né? Dá aquele desejo, aquela vontade de servir a Deus, né? De estar caminhando na presença de Deus. É a ação do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo na vida de um crente. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a manifestação do Espírito Santo. Então, veja, irmãos, que a nossa vida, ela, assim como nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos lutando por essa causa, mas na nossa caminhada, na nossa maneira, nós manifestamos o que nós somos. Porque enquanto nós não era batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, nós manifestava aquilo que era aquelas coisas. Mas quando nós aceitamos a palavra de Deus, caminhamos e conseguimos ver pela revelação o que é Deus, o que é o Espírito Santo, então nós começamos a manifestar aquilo que está aí dentro de nós, que Deus, Ele colocou em nós. Não é que nós herdamos, né, eu estava ouvindo o irmão pastor Reinaldo falando, não é que nós herdamos dos nossos avós, não, nós herdamos de Deus uma natureza divina, né? Então a tua natureza, a minha natureza é divina, é de Deus, nós apenas vamos manifestar aquilo que nós somos. E nessa carne, e Paulo nos diz que nós temos que lutar contra, né? É uma luta contra a carne e o espírito, todos os dias, não é só quando a gente vem aqui na igreja, não é só quando estamos em casa, é todos os dias nós temos uma luta contra a carne, né? Contra o espírito. É uma luta, carne e espírito, é todos os dias nós estamos lutando. Mas a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, ela se dá à medida que nós vamos marchando. Vamos mostrando quem somos nós para o Satanás, quem é nós. Porque nós somos tentados. Vocês sabem que todos os filhos de Deus, eles são testados, são afligidos por Satanás, mas Deus sempre deixou um escape para o seu povo. O irmão Brana, eu até anotei aqui, ó, que a mensagem de Jesus Cristo, irmãos, eu anotei aqui, ó, que a mensagem de Jesus Cristo foi para chamar o eleito, né? Chamar eu e você, posicionar eu e você, tirando nós do pecado. O que é o pecado? Nós aprendemos, né? É uma incredulidade, é não crer na palavra de Deus. Então, a mensagem de Jesus Cristo veio para nos tirar do pecado, nos afastar da incredulidade da palavra de Deus. E nos trouxe para dentro dela, e se revelou para nós, para mim, para você, e hoje nós estamos aqui. Estamos batalhando, temos nossos defeitos, nossas fraquezas, famílias com problemas, com defeitos, mas nós estamos aqui, porque Deus está nos segurando até aqui. Você parou para pensar, irmãos? Quem sabe essa semana nós podíamos ter estendido já
na cova, mas Deus disse que não, a nossa hora não chegou, e eles têm nos segurado até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos segurado, tem nos abençoado, até aqui. Por quê? Porque nós somos um povo, como diz a palavra, vamos ler aqui, eu não vou falar, eu vou ler, vocês vão ler junto comigo, em 1 Pedro capítulo 2. Depois eu vou ler a mensagem aqui. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 4 até o 9, eu vou ler aqui. Ó. Olha, veja como é você e eu, veja que não é brincadeira, nós viemos ao culto, sentamos aqui, e às vezes pensamos, mas eu vou lá na igreja hoje, mas veja que você é especial. Veja que diz aqui, ó, e chegando, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja, irmãos, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Veja, irmãos, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, eu e você aqui, irmãos, agora, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, irmãos, que coisa preciosa é servir o Senhor, e como Deus nos deu essa condição de nós receber essa revelação. Quando que lá eu estava lá, não vou falar aqui aonde, vocês sabem, quando que você estava naquele lugar servindo a Deus, quando que alguém ia dizer para você isso? Dizer que teria uma mensagem, um profeta, mensageiro. Quando que nós ia ouvir isso? Nós não ia ouvir lá. Mas Deus precisou nos chamar e trazer para dentro da palavra. E dentro da palavra nós obtivemos revelação. E agora estamos aqui um povo revelado, não escandalizado, né? Somos um povo revelado da palavra de Deus. Nós sabemos o que falamos, sabemos o que cantamos, nós conhecemos e sabemos como orar a Deus, como pedir, porque a palavra tem nos ensinado tudo isso. Amém, irmãos? Temos um ministério abençoado, por quê? Porque a palavra, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, está no nosso meio ainda. Então, é isso, irmãos. A revelação nos dá condição de nós prosseguir, sem escândalo, sem olhar para a esquerda, para a direita, mas olhando sempre para frente, né? A revelação faz isso em nosso coração. Mateus, eu não vou ler aqui, mas vocês já conhecem. Você sabe quando Jesus chegou e disse para Pedro, Pedro, tu me negarás antes que o galo cante. Não, Senhor. Olha a religião. Não, Senhor, não vou te negar. Não, que é isso? Não acontece isso comigo. Não, Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Irmão, a palavra tinha que ser cumprida. E naquele dia, quando
aconteceu de fato, e ele se voltou em si, e ele viu Pedro que ele mesmo não era nada, que a palavra que Jesus falou se cumpriu na vida dele, e ele teve que correr, se esconder, porque a palavra tem que ser cumprida. Mas lá em Mateus 16, quando todo mundo disse, ouviram o Senhor Jesus ali, uns dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou Jeremias, um dos profetas. Mas Pedro, quem tu dizes que eu sou? Aqui está, irmão, uma noiva revelada. Quem dizes que eu sou? Tu pode dizer quem dizes que eu sou? Nós podemos dizer agora, né? Porque antes nós estávamos na condição de Pedro. Nós negava Jesus, não podia dizer que era o Cristo. Mas naquele dia lá, quando eles disseram, é um desses aí, Pedro disse, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que é o Cristo? É ungido, né? Vocês concordam que Cristo, a palavra quer dizer ler aqui, falar, e até não cito muitas mensagens, não é que eu não leio, mas eu gosto de ir devagar, Deus me moldou dessa maneira, e assim eu vou indo, marchando para frente. Vamos lá em Mateus, em João, onde eu disse, veja a diferença, irmãos, em João capítulo 14, olha que faz a diferença quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, que nós aprendemos aqui pela palavra. João capítulo 14, verso 26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, veja, irmãos, não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não, é Deus mesmo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Agora você parou para analisar um pouquinho, deixa eu parar aqui nessa vírgula. Você parou para analisar um pouquinho que as religiões podem fazer 2 pessoas aqui? Até 3. Olha, o Espírito Santo que o Pai, quer dizer que eles podiam, a religião pode pegar o Pai e o Espírito Santo a terceira pessoa. Eles podem fazer uma confusão, mas nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, e Deus é o Espírito Santo, é a mesma pessoa. Então veja, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, irmãos, aqui era Jesus falando para o povo, para as pessoas, era Jesus ensinando os discípulos, e eles obtiveram essa revelação. O Espírito Santo continua nos ensinando e nos lembrando nessa noite da mesma forma. Cada culto que nós viemos aqui, o Espírito Santo faz nós lembrar da Escritura, faz nós lembrar da pregação do pastor lá, do irmão que pregou. O Espírito Santo nos leva de volta àquela pregação que foi, como Deus falou naquela pregação. É o Espírito Santo que conduz eu e você lá naquela palavra, naquela Escritura. Então a Escritura faz isso em nós, ela vem e nos ensina, faz nos lembrar de tudo, né? Aquelas coisas que nós deixamos para trás, coisas que lá no passado nós fazia, morreu, agora o Espírito Santo tem feito nós lembrar de tudo quanto a palavra tem deixado para nós, porque nós viemos lá da eternidade e apenas estamos lembrando aqui de como que Deus caminhou, como que Deus fez as coisas na face da terra. O Espírito Santo tem nos ensinado várias coisas, você sabe, até o batismo em nome do Senhor, o lava-pés, a Santa Ceia. Isso é que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas nesse momento. E não é o que a religião diz, né? O Espírito Santo faz eu pular, o Espírito Santo é choro, é grito, é língua, é isso, é aquilo. Não é o Espírito Santo, isso é um dom que Deus dá, mas o Espírito Santo é o próprio Deus trabalhando na minha vida e na tua vida. É Deus trabalhando nas nossas vidas, fazendo nós fazer o lava-pés com o irmão. Né? Não existe um grandão aqui, maior, um querendo ser maior que o outro, somos todos iguais. O Espírito Santo faz isso, faz nos lembrar de todas essas coisas. Vamos lá, que eu não quero me atrasar aqui, irmãos. Em João 15, aqui no verso 16, ele diz assim,
Ele diz assim, ó, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, Deus nos tem escolhido para isso aí, para nós manifestar os frutos, e os frutos, a manifestação dos nossos frutos, ela vai dando conforme a nossa caminhada vai acontecendo. E às vezes, irmão, eu estava pensando aqui, às vezes os frutos, não é aqueles que o fruto, vamos dizer assim, os frutos, às vezes, não é só, você sabe, tem fruto que é amargo, tá? Aquele fruto que é azedo, né? Tem um fruto bem docinho, que todo mundo gosta de comer, mas tem aquele fruto que é bem amargo, aquele limão forte, né? Mas é um fruto. Às vezes é assim a nossa vida. Às vezes nós estamos ali com uma dificuldade, estamos lutando, a coisa está amarga, está azeda, nós estamos ali, estamos manifestando aquilo contra o Satanás, o nosso adversário. Né? Daqui a um pouco nós estamos manifestando um fruto bem docinho, alegre, feliz, oh, glória a Deus, só falta pular em casa, dar gritos. É assim a nossa batalha, a manifestação dos nossos frutos é assim. Dificuldade, daqui a um pouco bonança, dificuldade, bonança, mas Deus nunca nos desamparou, sempre está ao nosso lado. O irmão Branham diz assim que basta nós chamar por Ele, né, porque Ele está olhando para nós o tempo todo. Basta, na hora da dificuldade, nós clamar por Ele, na hora da luta, na hora da bonança, chame por Ele, e Ele vai te ouvir. Vamos lá, irmãos, eu não quero me demorar aqui. Vamos aqui em João capítulo 3, no versículo 33. Vamos aqui rapidamente, eu não quero me demorar. Quero entrar na mensagem aqui. João 3, 33, ele diz assim, 33 e 34. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Você aceitou o testemunho de Jesus Cristo? Amém. Então você confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Viu? Você aceitou o testemunho de Jesus Cristo, então agora você fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida? Então a medida é essa, né? E a medida em que nós vamos crescendo em Deus, Deus vem nos colocando. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Deus vai medindo as coisas, né? Não joga tudo numa vez só. Deus vai dando aos poucos, por medida. Hoje a tua fé vai se elevando, vai crescendo, vai crescendo. Deus é que vai trabalhando na nossa vida à medida que nós vamos crescendo na presença dEle. Então, irmãos, é isso, a manifestação do Espírito Santo na tua vida e na minha vida, nós vamos manifestar no decorrer da nossa caminhada. Não é forçando, né? Não é chegar e dizer assim, ó, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ó, mulher, tu tem que fazer isso. Ó, filho, faz assim. Não é assim. Deixa que Deus trabalhe, é que Deus vai manifestar os frutos na tua vida e na minha vida, né? Porque é individual. A mensagem, o sinal, parágrafo 10, a mensagem que eu vou ler aqui o sinal, é a última que veio aqui, agora essa última aqui. Parágrafo 10. Agora o irmão Brana vai explicar o que é o Espírito Santo. O sangue nessa noite foi aplicado pela simples fé, não com algo sobrenatural. Está bem ao seu redor, em todos os lugares. Simplesmente uma criança, estenda a mão e pegue-a e aplique o sangue. O isopo é apenas uma fé simples, como a de uma criança para o crente. Não é algo fora do seu alcance. Você não precisa ir muito longe para obtê-la. Esse isopo é a fé
Esse isopo que cresce naquela região, cresce nas fendas dos muros, uma folhinha, como que uma forma de diamante. Pode-se apanhá-la em qualquer lugar, assim como a grama ou uma erva daninha estariam no campo aqui e agora, só pegá-lo, aplicá-lo, colocá-lo na porta. É assim que a fé deve ser aplicada. Tome a fé. Viu, irmão? Tome a fé, dizendo, e aplique o sangue de Jesus Cristo pela fé na porta do coração. Isso iria separar e fazer diferença entre aqueles que estavam saindo do Egito e aqueles que iam ficar no Egito e perecer com o Egito. Isto faz a diferença. Então, isso faz a diferença para nós hoje, irmãos. É quando nós aplicamos pela fé o sangue de Jesus Cristo no nosso coração. É isso que faz a diferença. A diferença é que você está aqui sentado numa noite fria como essa, é porque você tem aplicado o sangue de Jesus Cristo na porta do teu coração. Essa que é a diferença, porque se você e eu não tivesse aplicado o sangue na porta do nosso coração, nós não estaríamos aqui. Nessa noite fria, gelada, como está aí fora, aqui dentro está bom, né? Tem ar-condicionado. Mas se nós não tivesse aplicado o sangue na porta do nosso coração, se Deus não permitisse isso, irmãos, nós não estaríamos aqui. Não estaria sentado aqui, cantando com o irmão Denilson, ouvindo a música, ouvindo as pregações, mas nós conseguimos, pela fé, aplicar o sangue de Jesus Cristo e nós estamos aqui. E não tem diferença entre um e outro, não tem rico, não tem pobre, não tem ninguém aqui que é um maior do que o outro, nós somos todos iguais diante de Deus. Não importa se a tua casa tem ouro e a minha tem prata, para Deus é tudo a mesma coisa. Deus não olha a diferença, Deus olha todos nós da mesma forma. É assim que é, porque o sangue foi aplicado na porta do nosso coração. E ele diz assim, 12, poderíamos dizer, os dias de milagre já passaram, não existe o batismo com o Espírito Santo. O homem que crê, Deus fala com ele. Veja o que ele está dizendo. E essa é a interpretação. Eles captaram. Ou seja, eles sabem que a tem, porque Deus dá a sua própria interpretação à sua palavra. Era isso que ele estava requerendo naquela noite, lá no Egito, quando eles foi pedido para aplicar o sangue na porta. Para separar os crentes dos incrédulos. O crente adorador estava identificado com seu sacrifício. O crente adorador, ele devia aplicar o sangue de Jesus Cristo, eles deviam de aplicar, eu devo de aplicar o sangue. Não era pegar e matar o cordeiro lá, veja, colocar o sangue em algum lugar, ou mantê-lo em um recipiente, ou levá-lo para os vizinhos, ele tinha que aplicar o sangue. Olha, irmão, é dessa maneira que é nessa noite. Poderíamos vir e concordar com tudo que Deus faz, mas não é isso que Ele requer. Olha só, você deve aplicá-lo, não é suficiente até que você o aplique. O sangue deve ser aplicado, isso mostra que você está identificado. Veja, irmão, que profundo que é isso aqui. O adorador coloca a mão sobre o cordeiro e então o matava, identificava com o sacrifício. A mesma coisa fazemos nessa noite, colocamos a nossa mão sobre o nosso sacrifício e nos identificamos com ele. E ele é a palavra. Temos que ser identificados somente através de Cristo, é quando somos identificados pela palavra, porque ele é a palavra, sempre foi. Então, aqui está, irmãos, a minha identificação e a tua. Né? Nós temos que ser uns cristãos aborrecidos, tristes. Nós temos que ser uns cristãos
felizes, alegres, porque nós somos identificados pela palavra de Deus. Nós aplicamos o sangue, não temos sangue, mas nós temos isso aqui, ó, a palavra, e aplicamos no nosso coração, aplicamos ela aqui dentro. Então nós caminhamos com toda a certeza de que um dia, se Ele chamar nós vamos reconhecer o seu chamado, a sua voz, porque o sangue foi aplicado dentro do nosso coração. Amém? E o irmão Brana fala aqui, eu até anotei na mensagem, que eu esqueço, irmãos, então eu tenho que anotar. Eu acho que talvez a idade também, né? Na mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, página 165. Olha o que o nosso profeta fala aqui. Quando um homem toma Deus em sua palavra, quando você e eu tomamos Deus em sua palavra, irmão, aquilo mata Satanás cada vez. Isso é o irmão Brana que está falando, eu anotei aqui, não quis trazer a mensagem. Este é o maior choque que Satanás pode receber, quando um homem toma Deus em sua palavra. Irmãos, quando eu e você tomamos Deus em sua palavra, é isso que acontece. Satanás, ele toma um choque de 10.000 volts, como disse o irmão Brana, chega a dizer. Então nós temos que caminhar felizes, e mesmo que as lutas sejam grandes, dificuldades na carne, nós estamos batalhando, mas nós tomamos Deus em sua palavra, Satanás toma um choque, porque ele sabe com quem ele está lutando, e não é comigo e com você ele não está lutando, mas é com o próprio Deus, Satanás está lutando. Por quê? Porque você tomou Deus em sua palavra, e Deus mora no seu coração. Um conflito entre Deus e Satanás, o irmão Brana fala isso, que Satanás não está lutando mais comigo e com você, mas ele está lutando com Deus, porque o sangue foi aplicado, a palavra foi aplicada em nosso coração e nós estamos aqui. Na mensagem Perguntas e Respostas número 3, parágrafo 47, ele diz assim, que, falando do homem, cheio do Espírito Santo, é estar apaixonado por Cristo e crer na palavra. E sua vida está cheia de gozo, tudo é diferente. Então, é isso, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ele é apaixonado por Cristo, ele crê na palavra de Deus, ele sabe quem é Deus, né? E a vida dele, disse o nosso profeta aqui, que é de gozo, é uma vida de gozo, tudo é diferente para ele, tudo é novo, tudo é paz, é alegria, porque ele tem tomado Deus em sua palavra, tem tomado o Espírito Santo para si, nós temos tomado. Então, vale a pena nós servir esse Deus ao qual nós estamos servindo, vale a pena, irmãos. Eu estava pensando, essa semana eu estava pensando, amanhã é dia dos pais, e eu estava pensando quantos pais que partiram sem Deus. Nós não podemos julgar, e eu não julgo quem partiu sem Deus, o que aconteceu, mas pense nos pais que partiram sem Deus, pessoas que nós conhecemos, pais, mães, e eu pensei nos meus pais, e eu orei toda a minha vida, sempre tenho, enquanto eles estavam vivos, orando. Eu não posso dizer nada, mas pela minha fé, eu sei que eles estão bem. Mas é Deus quem vai julgar todas as coisas, não é verdade? Mas olha, vocês pegaram o livro de Jó, capítulo 1, Jó oferecia holocausto pela família dele, pelos filhos, por toda a família dele, e Deus recebeu aquele sacrifício. E o irmão Brana chega a dizer que é isso, o nosso holocausto diariamente é estar aqui orando pela nossa família, pelos nossos filhos, pela esposa, pelo marido, não está julgando o marido, julgando a esposa, julgando os filhos, não, é orar pela nossa família, é oferecer sacrifício santo, agradável a Deus, e Deus se encarrega de fazer o resto. Não depende de mim e de você, é Ele que vai dizer se é ou não é.
Eu gosto dessa passagem porque eu tomo para mim uma lição e eu faço isso diariamente. Eu oro pela minha família, eu ofereço sacrifício a Deus em oração, clamando por minha família. Eu sei todas as coisas, o que você conhece a tua família. Então, o que nós devemos de fazer é tomar a Deus em sua palavra e colocar a nossa família, oferecer sacrifício, oração por nossos familiares, nossos queridos que estão diariamente com nós, cada dia. Não é verdade, irmãos? Você sabe da dificuldade. Vão aqui, irmãos, os homens aqui, ó, você sabe quando a tua esposa não está legal, não está bem. Você sabe quando o teu filho não está legal. Você conhece a tua família. A esposa sabe quando o marido não está bem. Ela conhece a sua família. E Deus não conhece todos nós. Ele sabe quando nós estamos bem, quando não estamos bem. Ele conhece cada um de nós. Mas Ele derramou o sangue por mim e por você. Ele fez esse sacrifício por mim e por você. Então nós estamos aqui agora nessa noite oferecendo esse sacrifício santo e agradável, servindo a Deus, tomando Deus em sua palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, continue orando por tua família. Vamos orar, ore por teus filhos, vamos continuar orando por eles. Deus sabe todas as coisas. Ah, mas os meus filhos não estão muito bem. Ah, minhas filhas, o meu esposo, isso e aquilo. Faça o sacrifício, vá na presença de Deus e deixa lá tudo na presença de Deus, a tua família, o teu lar, o nosso lar, vamos deixar na presença de Deus. E Deus se encarrega de fazer as coisas por nós, porque nós não temos condições de reverter certas coisas, mas Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia, Senhor. Parágrafo, vamos lá no 18. Pois bem, o nosso sacrifício hoje, não apenas um ser humano comum, mas foi o próprio Deus que foi identificado em carne na terra, quando aquela célula de sangue foi rompida, não apenas a alma de um homem, ou o espírito de um homem, mas o próprio Deus que estava identificado naquele homem, retorna sobre o crente no batismo do Espírito Santo. Esse é o sinal que Deus requer hoje, o sinal de hoje que temos que ter, deve ser o Espírito Santo. Esse é o sinal requerido por Deus. Vamos provar isso a vocês pelas Escrituras. Sem o Espírito Santo, você não expõe o sinal. Esse é o sinal, mostra que você se identificou com o sacrifício. E Deus lhe enviou de volta o sinal para mostrar que você foi aceito. Até que isso seja feito, não importa quão bom você seja, o quanto você saiba, seja um professor universitário, uma pessoa, uma boa pessoa, um pregador, o que quer que seja, você absolutamente não é reconhecido até que possa mostrar o sinal. Tu vê, irmãos? Não adianta, né? Nós temos que mostrar, né, o nosso sinal, que é o Espírito Santo, e manifestar isso em nossas vidas. Manifestar isso, mostrar a Satanás de que lado nós estamos. Mostrar a manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Deus na minha e na tua vida. É isso que Ele está pedindo para nós fazer, é manifestar, é ter o sinal em nossas vidas. Vamos lá, ele diz assim no 21, bem, e nos damos conta que o sangue era um sinal, e que era identificado. Todos eram identificados pelo sangue. O Espírito Santo é o nosso sinal hoje, para nos identificar com Jesus Cristo na sua ressurreição. O sangue sendo aplicado pela fé. A química do sangue não poderia aspergir cada coração, apenas sabemos disso, porque foi derramado no Calvário, banhou o chão,
Mas quando aquela célula de sangue foi rompida, liberou Deus, através do poder santificador que o sangue tinha para voltar aos crentes. Você viu? Então, aqui nós podemos ver que aquela célula de sangue foi rompida e Deus liberou para nós um poder santificador. Então, nós estamos aqui para cada dia nos santificar, nos purificar, caminhar na presença de Deus, né? Porque nós estamos aqui para manifestar os sinais ao qual Deus tem dado através do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmãos, às vezes eu estava pensando quantas pessoas que vão assistir os cultos e tudo, e jejum e oração, e fazem um monte de coisa, e às vezes volta para casa, quebra tudo, surra os filhos, surra a mulher, e faz isso e faz aquilo, e briga com o vizinho, e faz o escarcéu. Veja que manifestação que é isso, o Espírito Santo não manifesta isso numa pessoa. Mas o Espírito Santo é aquilo que Paulo falou, Gálatas 5:22, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Isso é os frutos do Espírito Santo, mas às vezes, irmãos, o Espírito Santo também age de uma forma que nos chama atenção, faz-nos posicionar no nosso lugar. Mas então é isso aí, irmãos. Eu estava pensando sobre isso aí, e muito choro, muito pulo, mas às vezes chega em casa, briga com a mulher, às vezes não espanca a mulher, não bate na mulher, mas fala palavras fortes, fere os filhos, fere a mulher, fere o vizinho, mas com palavras, mas não está brigando, mas está falando. Então, quando o Espírito Santo está dentro de você, você consegue se controlar, né? Eu já vi gente dizer, né, eu sou assim mesmo, viu? Eu comigo não tenho, é faca na bota, como é que eles dizem assim, né? Eu sou assim mesmo, não. Eu estava ouvindo o pastor Reinaldo falando, e eu concordei com isso, irmão. Quando a pessoa diz assim, eu sou assim, é porque lá atrás, o bisavô, alguém lá atrás, era faca na bota. E aqui está manifestando, mas a nossa natureza, nós não queremos ser isso aí. A nossa natureza é divina. E nós temos o quê? Que lutar contra essa natureza, né? Qualquer coisa, puxa o meu facão. Eu vou dar um tiro na cara desse rapaz, o que ele está pensando? Né? Mas a nossa natureza é divina. O que às vezes essa coisa que vem lá dos bisavós, dos tataravós, vem lá de trás. Nós temos, disse o pastor, né? Temos que lutar contra isso aí, porque a nossa natureza é divina. Porque eu sou assim mesmo, irmão. Comigo não tem. 2 toques eu já boto no chão. Não é assim. O cristão, que tem o Espírito Santo, ele se controla. Ele sabe, ele está posicionado, ele sabe quando vai agir. Não é verdade? Mas o irmão me falou uma palavra, agora sim, eu vou lá na casa dele e vou quebrar tudo. Irmão Denilson, tu me falou essa palavra? Não. O que a Bíblia ensina? Vou lá na casa do irmão Denilson, vou pedir perdão para ele, né? Não é que eu tenho que ir lá brigar com ele. Vou lá, irmão Denilson, me perdoa isso. Assim. Ao contrário. A Bíblia ensina nós a fazer ao contrário. Não ir lá brigar com o irmão Denilson. Não, eu vou lá para pedir perdão para ele. E isso, irmãos, tem que ter em nós essa humildade, de nós ser humildes diante dos nossos irmãos, das pessoas e de Deus. Nós temos que ser humildes nessa parte também. Deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Agora eu lembrei. Teve um sábado aqui, uma formatura, e eu estava ali, e o vigilante ali, conversando com o vigilante. Eu estava ali, eu até falei para a Ângela. Aí chegou uma senhora ali, e ela tinha tomado um pouquinho de leite, né? E daí chegou ali, eu não vi. Daqui a um pouco ela chegou bem na minha cara, assim. Mas, sabe, é como eu e o microfone. Eu senti aquele cheirinho, sabe? Vocês sabem o que quer dizer. Você acredita em alguém?
E aquele cheiro bem na minha cara, cheirando leite, né? Não vou falar a palavra aqui para não ficar feio. Eu olhei bem para ela, me posicionei, eu fiquei olhando nos olhos dela e eu disse, sim, eu acredito. Olha o que essa mulher fez. Ela, quer dizer, não fez nada, ela fez depois. Eu disse, primeiro de tudo, eu acredito em Deus. E ela ficou parada me olhando, sério. Em segundo lugar, eu acredito na minha família. Em terceiro lugar, eu acredito nos meus amigos. Foi 3 coisas que eu falei para ela. E ela me olhando. E eu disse para ela, e a senhora acredita em Deus? E ela não disse nada. E eu continuei falando. E Deus, irmãos, é isso que Paulo falou aqui. Ó. As palavras vêm vindo. Deus dá palavras. E eu comecei a falar, a ponto que o vigilante parou, ficou olhando para mim. Mas, homem, se fosse eu, não sei, eu acho que eu já tinha jogado ela para fora. Mas tu, olha, ele ficou admirado. E eu depois eu parei e voltei em mim, digo, mas eu pensei, não fui eu. Eu fiquei pensando com tudo que eu falei para ela, eu pensei depois, não fui eu. E aí ele ficou admirado olhando para mim, mas eu pensei comigo, não fui eu, porque tudo que eu falei, irmãos, ela não teve uma reação, ela só disse para mim, eu quero uma libertação. Ela disse para mim, e disse, a senhora quer uma libertação? Então eu vou orar pela senhora agora. A senhora quer? Eu quero. Eu fiz uma oração naquela hora ali, irmãos, para ela. E daí eu vi que o semblante dela mudou. E daí ela já quis ir para casa. Ela disse, agora eu quero ir para casa. E a senhora tem com quem ir? Não. Então chama um Uber para mim. Chamei o Uber para ela, fiquei acompanhando ali. E ela estava daquele jeito, mas já estava mais tranquila. Irmãos, é isso que eu quero dizer. Você já pensou se eu fosse um homem faca na bota, vamos dizer assim? Eu tinha pegado aquela mulher pelo braço e levado para fora do portão, ainda que tinha um vigilante ali. Mas eu também sou um porteiro e eu sei também como tem que agir, porque eu também fui vigilante. Então eu sei as duas coisas. Eu podia ter, mas o vigilante olhou para mim. Homem, eu não sei, homem, se fosse eu, o que eu ia fazer com essa mulher? E depois eu parei para pensar, mas olha o que Deus faz com a gente, porque se eu fosse um homem brigão naquela hora, eu pegava a mulher pelo braço e ela tinha tomado um pouco de leite, tinha levado ela para fora. Mas graças a Deus, irmãos, eu não sei, ela até falou que mora aí deu o nome da rua e tal, mora na cerâmica, e esqueci de pedir o nome dela, acredita, irmão? De tanto que eu falei para ela, mas eu coloquei ela na minha oração, se um dia eu me encontrar com ela, eu vou trazer, quero ver se trago ela para o culto. Mas Deus é que sabe. Mas, irmãos, é isso que eu quero dizer. A manifestação do Espírito Santo na nossa vida faz isso. Não é que nós temos que brigar contra as pessoas, contra os nossos queridos, nossos familiares, nossos parentes. Eu fui xingado pelos parentes, mas o Espírito Santo nos segura, nos sustenta, irmãos. Você sabe melhor do que eu quanta experiência você teve que eu não tive. Então é Deus que está segurando nós, irmãos, porque nós não temos condição nenhuma de ficar aqui. O Carlos, não tenho, se eu fosse ouvir uma pessoa vir e falar no meu ouvido e me xingarmos, na carne eu como diz, eu saio fora do sério. Mas o Espírito Santo nos sustenta, nos segura, não deixa nós sair da nossa linha. Ele sabe até onde nós vamos aguentar, e dali para frente é com Ele. Vocês viram Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos queimar esses 3 homens. Mas o que o irmão Brana ilustra? Mesaque, tu orou? Sadraque, tu orou? Vocês oraram? Sim, oramos. Então, vamos confiar. E quando eles caíram dentro, foram para a fornalha, aquecida 3 vezes mais, que nem puderam chegar perto da fornalha, tinham que abrir de longe. Mas quando abriram aquela porta, eles viram mais um ser lá.
Irmãos, é isso que eu quero dizer, que quando você e eu tomamos Deus em sua palavra, nós não estamos sozinhos. Deus está juntamente com nós. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, Deus mesmo desceu ali para ajudar eles. E eles, aquele povo, aqueles homens tiveram que reconhecer quem eram aquelas pessoas. E Satanás tem que olhar para nós e reconhecer quem é você e quem sou eu. Ele tem que olhar e ver quem somos nós, porque ele não está mais lutando contra mim, contra você. Glória a Deus. Meu Deus, como passou as horas. Eu vou terminar aqui, lendo o parágrafo aqui. Do 65 ao 69, eu vou terminar aqui. Glória a Deus. Então diz aqui o irmão Brana, para nós encerrar. Obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Não existe outra maneira de você ter direito ao sinal, até que você obedeça totalmente à palavra. Não o que alguém colocou nela e acrescentou a ela, mas o que Deus disse sobre ela. Quando ele disse, você deve nascer de novo, isso não significa saltar de um lado para o outro no altar, não significa ir ali atrás e apertar a mão do pastor, não significa todas essas tolices que temos visto serem feitas, não significa colocar o seu nome em um livro da igreja, significa morte para o seu primeiro ser e vida para o seu segundo ser. Isso significa que o sangue foi aplicado e você está identificado pela vida de Jesus Cristo. E se Ele é a videira e nós somos os ramos, a vida que está no ramo vem da videira, ela produzirá frutos. Então, se você está na videira, não é? Nós vamos produzir esses frutos. E se esse primeiro ramo surgir, esse ramo que saiu da videira, dessa videira, que escreveu um livro de Atos, depois dele, e esse ramo alguma vez brotar, a videira produzirá outro ramo, e eles crescerão no livro de Atos depois disso, porque é a mesma coisa. Se uma das videiras aqui produzir uvas azuis, se dela brotar outro ramo, produzirá uvas azuis. E eu lhes digo hoje, temos muitas videiras enxertadas por aí, condenações e credo e coisas e assim, ainda assim, qualquer fruta cítrica enxertada pode viver daquela videira. Olha só, irmãos, mas está dando um fruto errado. O que nós necessitamos hoje é de outro batismo do Espírito Santo e ter o verdadeiro poder de Deus que identifica as obras que Jesus Cristo prometeu para este dia. Não tanto quanto aquele dia, mas para este dia. A promessa que ele fez aqui, isso foi o que ele prometeu lá. Ele derramaria seu Espírito, então ele prometeu isso novamente para os últimos dias e o que ele faria. É estranho que podemos sempre olhar para trás, mas nunca olhar para frente. E assim, é assim com o homem. Ele está sempre dizendo, glorificando a Deus pelo que ele fez, louvando pelo que ele vai fazer, e ignorando o que ele está fazendo. Essa é sempre a maneira do agir do homem. Ainda é a mesma coisa. Obediência total traz Deus. Obediência total à palavra traz Deus. A palavra eterna dentro de você, esse é o sinal. Quando a palavra está em você, é Cristo em você. Tá bem? Então esse é o sinal que você e eu temos. É Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos, cada dia, irmãos, manifestar, esse sinal, manifestar as coisas gloriosas que Deus tem dado para nós, né? Como os nossos apóstolos manifestaram
quando receberam o Espírito Santo, eles manifestaram, mostraram obras nas vidas deles, até a ponto de perder as vossas vidas. E assim é nós. Nós não vamos morrer hoje decapitados, ninguém vai fazer isso com nós. Mas uma coisa é certa, irmãos. O mundo religioso está olhando para o povo que crê nessa mensagem. E você vai manifestar quem você é olhando para Cristo. Não é olhando para o que as pessoas vão dizer, o que a religião vai dizer. Você vai manifestar aquilo que Deus colocou em seu coração. E, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe todos nós. E assim nós vamos terminar o nosso culto, vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé, então, irmãos. E fique firme, né? Permaneça com a palavra de Deus. Não importa o que vier sobre você, sobre mim, sobre nossa família, sobre o que vão dizer. Manifeste esse sinal que está em você, que é o Espírito Santo, que é Deus, é a palavra que está em você. Manifeste isso, deixa o mundo ver quem você é, deixa Satanás ver quem é você, quem é eu, com quem que ele está brigando nessas horas. O irmão Dirceu pede oração pelo seu amigo Paulo Sérgio de Freitas e família. O irmão Mário Rovinski, do Rio dos Índios, pede oração em favor de sua família. A irmã Olívia Salete, de Petioga, São Paulo, pede oração por sua irmã Oralice Miriam, que não está bem de saúde. Amém? Vamos orar por esses pedidos. E, como eu disse, vamos tomar Deus em sua palavra agora, nessa hora. E peça saúde, irmãos. Eu tenho orado essa semana pedindo saúde para toda a minha família. Tanto saúde espiritual como saúde física. Que nós precisamos de saúde também, irmãos. Tu serve a Deus, nós servimos a Deus. Peça saúde para Ele nessa noite. Se você está doente, está com dor aí, Senhor, restaura a minha saúde. Peça para Ele, fale para Ele, tome Ele em sua palavra. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, é no Teu santo e precioso nome, Senhor, que nós colocamos essas pessoas em Tuas mãos, Pai. Pessoas que estão com problemas de saúde, problemas na família, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eu peço a saúde para todos os nossos irmãos, para todas as pessoas que pediram aqui, ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, vá ao encontro dessas pessoas e restaura, Pai, a vida de cada pessoa. Pai, dá saúde para cada um nesta noite, Senhor. Dá, ó Pai, a vitória, a bênção do Senhor, ó Pai, nessa noite, aqui na igreja, Senhor. Dá saúde para o seu povo nesta hora, Pai. Repreende, Senhor, toda dor, toda canseira, todo espírito maligno, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor repreenda do nosso meio e nos dê saúde espiritual, Pai, acrescenta a nossa fé e que cada dia nós possamos estar, Senhor, firmados em Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoa a Tua igreja nesta noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, Teus filhos, Tuas filhas nesta noite, abençoa o nosso pastor, ó Deus, o ministério, os irmãos, a todos nesta noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão assistindo, ó Pai, nesta noite, se tem problemas de saúde, Pai, no nome do Senhor eu peço saúde para os nossos irmãos, para aqueles que estão assistindo nesta noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, repreendemos Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor, e assim, ó Deus, fica conosco, nos leva para casa e nos dá uma noite de descanso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, e até amanhã, então, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe, vão em paz, no nome do Senhor.